Então, retomamos, né, que nós estávamos falando dos recursos humanos, paramos esse, então vamos dar continuidade. A gestão por competências inclui o uso de 4 ferramentas para realizar o mapeamento de competências. São elas: pesquisa, observação, análise e descrição. A pesquisa tem o objetivo de coletar dados para iniciar os trabalhos. Ela pode ser documental, análise de documentos, ou objetiva, questionário de múltiplas escolhas. A observação proporciona uma imersão no ambiente da empresa, a fim de entender melhor o clima organizacional e capturar detalhes que muitas vezes não são ditos. Já a análise consiste em interpretar os dados coletados na pesquisa e na observação, transformá-los em informação útil com significado. E por fim, a descrição. Elaboramos uma lista de competências para cada cargo da organização e explicamos cada uma delas de forma detalhada. Ou seja, todos esses 4 que nós falamos das competências, tudo isso para contratar um colaborador, para passar no caso a gente fala pelo RH, As competências, então tudo isso é de um colaborador para o processo para entrar na empresa. A administração de recursos humanos, funções básicas, planejamento do RH, relações interpessoais, o treinamento e desenvolvimento e a motivação. O planejamento de RH é um processo pelo qual a empresa se assegura que as quantidades e tipos certos de recursos humanos estejam disponíveis nos lugares e momentos apropriados, desempenhando as tarefas para as quais eles são economicamente mais úteis. A relação interpessoal é a técnica que vem como consequência, ou seja, é mais fácil um indivíduo que se relaciona bem com os colegas aprender com facilidade do que um indivíduo isolado dos demais, como era na administração científica. O desenvolvimento é fornecer ao empregado melhores conhecimentos, habilidades e atitudes, para que não se dissocie das inovações em relação ao seu campo de atividade e das profundas mutações do mundo. As estratégias da empresa, quanto ao treinamento, estão diretamente ligadas às suas estratégias de recrutamento e seleção. As empresas têm diferentes opções estratégicas para o desenvolvimento de executivos. Decisão entre programas de desenvolvimento formais ou informais, programas de desenvolvimento extensos ou limitados, formação de habilidades ou identificação e contratação externa de habilidades. A administração de recursos humanos tradicional tem como uma de suas principais preocupações a motivação do indivíduo na organização, como ponto de partida da integração e a produtividade da força de trabalho, sendo analisada a nível global e não como a simples manifestação da personalidade. Cargos e salários. Os cargos. Descrever um cargo consiste em enumerar todas as tarefas e responsabilidades atribuídas a seu ocupante. Vale ressaltar que quando vamos descrever um cargo, não podemos levar em consideração a pessoa que ocupa atualmente, e sim o que esse cargo deve realizar e quais são suas atribuições. Salários é o conjunto das normas e procedimentos que visam estabelecer ou manter estruturas de salários equitativas e justos na organização. Em uma organização, cada cargo tem o seu valor individual.
Outro fator importante é que seja baseado em um sistema lógico de comparações internas e externas dos cargos e de seus respectivos salários. E você, qual concurso você vai fazer? Deixe um comentário, pois pode fazer postagens direcionadas para ele te ajudar. Aproveite também para se inscrever. Agora nós falamos, sobre estatística, sobre recursos humanos, todas as áreas, toda a gestão de competências, de cargo, de salário, tudo relacionado a essa área de recursos humanos. Agora vamos falar sobre estatística. A palavra estatísticas tem origem no latim e significa estado, momento. O termo é provindo do uso primordial da estatística, a fim de registrar dados, habitantes, nascimento, mortalidade, etc. Além disso, era também usufruída com intuitos de elaboração de gráficos e tabela, cujo objetivo era determinar um dado específico, mesmo que abrangente, que resumisse uma determinada situação. A partir de amostras representativas, a estatística tira conclusões sobre um dado conjunto. Um conceito moderno para estatística é o fato de se tratar de um conjunto de métodos que comportam análise de um determinado status, interpretação dos dados coletados, exposições das conclusões retiradas após mensuração. A partir disso, a estatística cria uma realidade resumida, sutilmente imprecisa, mas que auxilia a refletir algo até então desconhecido. Por exemplo, você sabe quantos adolescentes dão à luz no Brasil atualmente? Ou quantas pessoas acreditam em Deus no país? Ou ainda, quantas pessoas possuem smartphone? Então, tudo isso são feitas estatísticas, Então, isso também serve para dentro das empresas, estatística dentro da empresa. Objetivos da estatística. A partir disso, a estatística busca refletir uma realidade que pouco se imagina. Afinal, é impossível desprender dados simplesmente por suposição. A estatística busca propor um norte. Assim, há a preocupação com coleta, organização e mensuração dos dados a serem apresentados, medir a variação e a margem de erro, a estimativa de proposição de parâmetros relativos à população, a aplicação de testes sobre hipótese perante os parâmetros, análise com relação às variáveis anteriores. Então, isso é o objetivo da estatística. A estatística busca trabalhar com dois diferentes conjuntos de dados expostos, amostra e universo. A amostra é uma parcela selecionada do universo, que compreende o todo. A estatística compreende preocupar-se em obter informações a respeito da população e não compreender o todo, como é o caso do censo. Este, apesar de igualmente ser uma estatística, está mais relacionada a dados precisos. As divisões de estatísticas: experimental e descritiva. A estatística experimental fornece métodos de interpretação e análise a partir de resultado obtido como experimentos. Realiza de forma ordenada e controlada, que visa certificar uma hipótese. Então, a estatística, além de ser usada para dentro da empresa, ela é usada também, em todos os lugares a estatística, como foi citado ali, de censo, para saber a população. Então, a estatística descritiva determina métodos resumidos para coletar
observar e mensurar a partir de uma pesquisa amostral. Ou seja, para isso que serve a estatística.